Decisão de juros Brasil e Estados Unidos. Para você, investidor de médio e longo prazo, para você que faz day trade, que faz swing trade, acompanhe essas duas notícias que vão ser destaques nessa semana, mais precisamente na quarta-feira. Eu sou a Fernanda Mansano, eu sou economista, professora de economia e trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos como investidores. Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um calendário econômico desta semana. Essa semana nós teremos aí a super quarta. O que é a super quarta? É decisão de juros, tanto nos Estados Unidos, assim como também aqui no Brasil. A gente tem observado que o mercado tem reagido já antecipadamente aí às decisões de juros, e quando a gente está olhando para a maior economia do mundo, sem dúvida a gente precisa ficar atenta a essa decisão. Mas o que eu trago para vocês nessa semana falando de decisão de juros nos Estados Unidos é que, diferente da anterior, nós temos um novo presidente. Ainda que a gente já observou como que foi o mandato do Trump, tá? Quando ele foi presidente anteriormente, é importante agora a gente acompanhar. A gente viu algumas declarações do Trump que os juros vão ficar baixos, tá? E por aí vai. Então, o que vai ser importante, tá? Nessa decisão de juros na quarta-feira nos Estados Unidos? O mercado majoritariamente acredita numa manutenção, tá? Desses juros. Ainda a gente observa um pouquinho a atividade econômica, um pouquinho aquecida, tá? Então, a expectativa é de manutenção, eu vou mostrar para vocês. Mas o importante nessa semana vai ser a declaração do presidente do Banco Central americano. Então, a gente vai observar como que ele tem reagido, tá, a essas declarações aí do Trump quanto a condução de juros do Banco Central americano. Então, sem dúvida, vai sair ali o dado às 15 horas, tá? E o que vocês vão precisar ficar atentos, ficarem atentos aí, é na declaração do presidente do Banco Central, combinado? Então, sim, a gente às vezes vê aqueles vídeos que quando o presidente do Banco Central americano ele fala boa tarde, simplesmente o mercado cai, né? Então, o que eu quero dizer é que pode trazer bastante volatilidade nesse dia, tá? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui, então, o nosso calendário, né? Que aí a gente já vê aqui como que a gente pode aí se preparar para essa semana, tá? Então, tá aqui, né, falando já aqui o Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central americano, já olhando aqui para os gráficos, né, sem dúvida, sim, a expectativa é que traga volatilidade no mercado, tá? Mas vamos para o nosso calendário. Então, começando aqui hoje, tá? Então é importante que essa semana é feriado a semana toda falando aí de China, tá? Então hoje a gente ainda tem alguns dados aqui, dados especiais falando aqui de PMI, tá? E, enfim, PMI industrial aí ainda na casa dos 50, o composto vai pegar industrial e também de serviços em 52. Então, indica que sim, esses setores, tá, tanto de serviços quanto também, aí, falando de indústria, estão em expansão. Então, é bem importante a gente ver, porque principalmente aqui indústria, tá, se esse dado vier abaixo de 50, pode sim aí trazer impactos falando de commodities, tá? Se vier um dado aqui menor que 50, tá? Daqui a pouquinho vai sair esse dado hoje, então pode ter aí queda em preço de petróleo, minério de ferro, tá? Falando aí de commodities como um todo, tá? Mas vamos lá, nesta semana, vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês, acho que vai ser bom. Vamos lá. Esta semana. Então, segunda-feira, o que vai chamar a atenção é o Boletim Focus aqui no Brasil. Então, teremos decisão de juros aqui no Brasil também na quarta-feira. O mercado já precificando bastante, tá? Eu acredito que não deve trazer muita informação aí falando de juros,
mas de inflação pode sim aí a gente observar um aumento, tá, das expectativas de inflação para este ano, depois do IPCA mais forte que o esperado. Foi sensacional o dado do IPCA, porque o mercado como um todo estava esperando até uma deflação do IPCA 15 de janeiro, e eu tinha comentado com vocês na semana passada que alimentação e bebidas e passagens aéreas ia pegar assim nesse IPCA 15, e foi o que a gente observou, tá? Então, o IPCA mais forte que o esperado, e sim, pode trazer aqui, então, já uma mudança, uma mudança de expectativas, né, maiores para a inflação, tá? Falando de Brasil. Importante observar, sim, receita tributária, tá? Ainda na segunda-feira, aqui. E na terça-feira, a gente, deixa eu ver, acho que confiança do consumidor, ok, importante a gente estar vendo isso nos Estados Unidos, mas não é algo que mexe tanto aí falando de índice, falando de dólar, tá? E aí ó, começa aqui o feriado, tá? Então aqui falando de China, né? Esse feriado já começa na segunda-feira, né? Na verdade, a semana toda, tá? Ano Novo Chinês, né? E aqui na quarta-feira, então, o dado aqui esperado é sim a super quarta, né? Então, primeiro, decisão de juros, tá? Falando de Estados Unidos, vamos lá. Então, aqui às 15 horas, 16 horas, né? Declaração aqui da aqui do Banco Central Americano, né? Então, a expectativa é de manutenção, está hoje em 4,5%. Eu falei às 15 horas, na verdade, 16 horas, perfeito? E aí sim vem a coletiva que será às 16h30. Então, muito, aí, enfim, muita atenção na coletiva, tá? E depois a gente tem a decisão aqui de juros aqui no Brasil. Qual que é a expectativa? É de um aumento aí de 1 ponto percentual, né? Então, hoje em 12,25 para 13,25. Então, o que que o mercado espera? Tá? Então, o Banco Central, vamos lá, falar de Banco Central primeiro. O Banco Central já antecipou, na reunião de dezembro, que sim, ia ser mais duro, que ia vir com mais duas de 1 ponto. Então, o mercado já começou a precificar aí 15% para este ano, tá? Já tem algumas casas falando até em 16%. Mas eu acredito que o Banco Central aqui ele vai ter que vir com um tom um pouquinho mais duro, tá? Se o Banco Central americano vier com um tom duro também, né? Eu acho que não vem, tá? Eu acho que o Banco Central, o Federal Reserve, não vem com um tom mais rock, que a gente fala, tá? Então, mas aqui no Brasil ainda se espera-se tá, um tom mais duro. Então, o que é um tom mais duro do Banco Central brasileiro? Ele vai falar assim, olha, estou aumentando 1 ponto e eu já vou aqui falar que na próxima também vem mais 1 ponto e se as coisas piorarem, se as coisas deteriorarem, a gente vai aumentar mais 1 ponto. A gente, enfim, não vai deixar aí a inflação, tá, subir, né, desancorar tantas expectativas, tá? Então, aqui se espera-se sim um tom mais duro. Vamos ver como que vai ser na quarta. Eu comento com vocês, tá? Depois da decisão. Mas vamos lá, já vamos também fazer, acho que é importante aqui, falando de Brasil, né, aproveitar essa semana que o foco é taxa de juros, tá? Muita gente fala assim, ah, mas o Banco Central Brasileiro vai controlar o câmbio, o que vai acontecer com o câmbio? Primeira coisa, pessoal, a decisão de juros no Brasil não é para controlar câmbio, não é para apreciar, depreciar câmbio, tá? Inflação, política monetária é sempre para controlar a inflação, seja aqui, seja nos Estados Unidos, no Japão, no Banco Central Europeu, tá? Nos países europeus. Então, mas por que que ele acaba impactando, sim, aí o câmbio, né? No outro dia a gente viu o mercado. Porque nós temos um fluxo estrangeiro, né? Então, o que que determina aqui o nosso câmbio? Entrada e saída de dólares, tá? Então, se eu estou olhando para Estados Unidos, que tem um risco menor que aqui tem o Brasil, tá? E eles vão decidir pela manutenção, né? E que o dinheiro faz? Ele vai para onde tem menos risco. Ah, mas nos Estados Unidos paga menos, né? Os juros lá tá 4,50, aqui tá 12,25. É verdade, mas o risco lá é menor, tá? Então, se a gente observa que vem realmente uma manutenção lá em um tom mais duro, né, não vai adiantar muito o Brasil aqui
também, enfim, subir e já antecipar outras altas que podem impactar, assim, no câmbio, tá? Então, e eu ouço, assim, eu acho assim, pessoal, esse início de ano, eu acho que o mercado ainda não quer pagar para ver o que pode vir do Trump. Mas uma coisa é certa, né? Eu acredito que a gente pode ter muita volatilidade, né? Eu ainda penso que esse câmbio aí nosso, ele é para cima, tá? Então, a gente viu, assim, uma valorização significativa nas últimas semanas aqui no Brasil, do real frente ao dólar, mas eu acredito que ainda é para cima, tá? Qualquer tarifa do Trump, né? Isso gera inflação nos Estados Unidos. Se tem inflação lá, fica difícil cortar juros lá, tá bom? Mas vamos lá, seguindo. Então, quinta-feira, se eu não me engano, é na quinta que sai o PCI. Mas vamos ver aqui. Primeiro, vamos falar aqui então de zona do euro. PIB, gente, super importante. Já estou falando para vocês de zona do euro faz tempo, tá? Então, acompanhe a zona do euro, acompanhe essa retomada aqui da zona do euro, tá? Que isso deve impactar positivamente em ações, em ETFs, tá? Europeus, né? Das bolsas europeias. Né? Então, importante aí acompanhar a PIB. Então, aqui é o fechamento já de 2024, né? Também a taxa de desemprego, expectativas, mas o principal dado aqui é o PIB, tá? Então, na quinta-feira. O IGPM deve pressionar aqui o IGPM já de janeiro, com certeza, por causa do câmbio depreciado, não tenho dúvidas, tá? Não, achei que era. Aqui, declaração de política monetária, né? Aí falando de zona do euro. Opa, é importante acompanhar também, sem dúvida, tá? Aqui na quinta-feira, né? Então, dados importantes, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, não somente o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é na quinta-feira, tá? Mas acompanhar aí o PCI. Esse daqui é o trimestral, né, que a gente tem aqui na quinta-feira, tá? Mas nós temos aqui também o PIB, né? Então tem o PIB dos Estados Unidos também. Obviamente aí um PIB mais forte pode impactar num câmbio mais depreciado. Então, vamos lá, anotem aí. Veio um PIB mais forte nos Estados Unidos, a tendência é que o dólar se valorize. Por quê? Porque o Banco Central lá não vai conseguir cortar juros. Nossa, o que isso tem a ver? PIB mais forte, inflação mais forte, juros para cima. Ou manutenção de juros, logo o dólar fica mais forte, tá? Então, a esperada aqui 2,7, tá? Para o PIB trimestral aqui do quarto tri, tá? E o núcleo também, PCI, então assim, vejam o PCI, porque o PCI é o principal indicador de inflação, falando aí do Banco Central americano, tá? Tem o CPI, obviamente, tá? Mas o PCI é o indicador de inflação que o Banco Central americano ele olha, tá? Então, fiquem também alerta nesses dados, tá? Para ver se dados mais fortes, de novo, pressiona o câmbio, né? O dólar fica mais forte, tá? E Brasil, pessoal, falando aí em última semana do mês, a gente sempre vai ter o que? Dados de desemprego, tá? E que pode influenciar aqui no Brasil. Se o dado de desemprego vier mais forte, né? A gente, na economia, a gente fala que é fim de ciclo, quando o desemprego está nas mínimas históricas, tá? Isso também pode impactar, sim, aqui, quem opera juros, tá? Então, dados mais fortes pode impactar em juros, tá? Os curtos, vencimentos curtos, tá? Mais para cima, né? Então, o mercado acredita aí que essa Selic vai para cima de 15%, tá bom? Então, é importante observar isso aqui, é o CAGED, mas na sexta-feira eu acredito aí, então, que a gente já tenha a PNAD, que é do IBGE, tá? Gente, tem muita discussão sobre os dados do IBGE, isso e aquilo, acho que o pessoal faz muita confusão, tá? O que eu peço para vocês, mantenham o pé no chão, tá? Então, os dados, sim, são dados do IBGE, teve uma questão no IBGE que a gente acompanhou aí, da fundação, mas aí é muita notícia, né, que acaba saindo, o pessoal fala, não funciona, não tem nada a ver, tá, tá, tá. Pessoal, dados mais fortes de novo, tá? Para você que é investidor, para você que é trader, tá? Vai impactar sim, o mercado vai olhar esses dados do IBGE, independente do que falem ou deixem de falar sobre o IBGE, tá? Então, às 9 horas que a gente tem
tá falando aí de penagem, tá? Mais uma coisa importante, também, sempre última semana do mês, a gente tem dados de atividade não, né? A gente tem dados aqui falando de receita pública, de dívida e superávit, déficit, né? Mais precisamente, a gente deve ter um déficit, né? Então, nossa dívida em relação ao PIB, tá? Déficit orçamentário, né? Possivelmente, tá? Então, dados aí, falando de gastos públicos, falando, tá, de política fiscal, é importante a gente acompanhar, que também pode impactar o mercado, né? Então, dados mais deteriorados vão impactar, sim, aí numa Selic maior, tá bom? Pode impactar também bolsa, né? Ativos de risco como um todo, tá? Então, bom, são esses dados, tá? Para vocês acompanharem, são os principais dados, tá? Para vocês acompanharem nessa semana. Então vamos lá, né? Começando aí segunda-feira, amanhã, então o Focus, acredita aí que pode vir o impacto, tá? Falando aí de IPCA, e aí já pula para quarta-feira, então uma super quarta, expectativa de manutenção, muita atenção para o que o presidente do Banco Central americano vai falar na declaração dele, vai ser a primeira declaração aí com um novo presidente, tá? Então é importante acompanhar. Aqui no Brasil, espera-se um tom mais rock, um tom mais duro, tá? E aí acompanhar também aí dados então de atividade, tá? Falando de zona do euro na quinta-feira e falando de Estados Unidos e também inflação PCI, mais precisamente dos Estados Unidos. E na sexta-feira acompanhar dados, tá? Aí falando de orçamento público aqui no Brasil, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham aí uma boa semana. E a gente vai continuar falando lá no meu Instagram, tá? Tem o meu canal lá. Então é só me acompanhar ali que eu vou trazer as análises, tá? De cada dado desse que for saindo, tá bom? Um grande abraço para vocês e uma ótima semana.